a chegada já praticamente acertada. Calma. Tem que tratar com cautela, isso sempre. Agora então me conta, por que o Saúl Ñíguez apareceu do nada na pauta do Flamengo? Jogador do Atlético de Madrid, que foi companheiro do Filipe Luís em muitas temporadas lá no Cotioneiro. Exatamente. O Flamengo está em negociação avançada, né? Assim a gente pode falar, como está aí na matéria. O Flamengo se aproxima de contratar o meia Saúl. Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até a temporada que vem, né? Até junho da temporada que vem. Mas ele já estava com uma rescisão meio que encaminhada porque ele ia defender um time da Turquia. E aí hoje de manhã ele mesmo posta e diz que não vai mais para a Turquia por problemas pessoais. E aí a gente conseguiu avançar. A notícia primeiro saiu até pelo Fabrício Romano, ele comentou, e depois a gente conseguiu... Não teve here we go ainda. Não, ainda não. Então ainda não. Avançar, mas eles estão conversando sim. Como você falou, né? O Filipe Luís jogou com ele, acho que 4 temporadas no Atlético de Madrid. Então é um cara que o Filipe Luís tem uma relação de amizade. Ele publicou também uma despedida, né? Quando o Filipe sai do Atlético de Madrid. E é uma posição que o Flamengo estava olhando ali, né? Você teve a saída do Gerson, você tem um Dela Cruz que não tá jogando, tá numa questão assim de observação que a gente está sempre monitorando. É um jogador que precisa de uma administração, como diz o Flamengo. Então, é uma posição ali que agrada justamente por essas duas questões, né? Assim, acho que principalmente pela saída do Gerson, é um cara que faz algumas posições, como o Felipe falou na coletiva. Assim, não quero necessariamente um volante ou um meia, mas pode ser um cara que faça a posição do Arrascaeta e um cara que consiga jogar pelo lado. Ele falou sobre essa polivalência, assim, e acho que ele acaba se encaixando de uma certa forma, tem 30 anos, né? Não tem uma minutagem muito alta nas últimas temporadas, mas o Flamengo está aí próximo, eu diria. E aí, só para finalizar sobre o Wesley, será que vai sair? Tô brincando. Mas é porque o Flamengo tem até hoje para responder a Roma. E o Flamengo tinha colocado uma condição assim à Roma e ao staff do Wesley, que só liberaria o Wesley quando contratasse uma reposição de um lateral direito. Obviamente, isso não agrada ao staff do Wesley, porque é um jogador que já teve algumas oportunidades, tinha, digamos assim, uma saída iminente, né? Apalavrado ali quase para sair já nessa janela do meio do ano. E uma proposta muito boa, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Então, uma proposta que pode chegar a 30 milhões para o Flamengo. Mas o Flamengo colocou essa condição aí. E aí a expectativa é que hoje tenham reuniões no Ninho do Urubu para resolver essa questão do Wesley. E a gente está monitorando porque o prazo da Roma era até hoje, né? Na Roma já são para lá de 9 horas da noite. Então, vamos ver se o Flamengo vai responder a tempo, se vai negociar uma prorrogação do prazo com a Roma para responder talvez amanhã, porque o Flamengo, pelo que a gente ouviu, o Boto ficou em função da contratação do Saúl. Então, assim, imagino que o Wesley acabou ficando um pouquinho ali de lado para conseguir acertar essa contratação logo. Bom, fato é que já não jogou no sábado e quando precisou da saída do Danilo, não entrou também no Flamengo, né? Aliás, só para passar também... O Vinha que não estava atuando... O Danilo sentiu, né, a posterior da coxa, por isso que ele sai, e aí tem uma chance dele... Não jogar, né? Dele ter tido uma lesão e aí ia confirmar no exame agora à tarde. Então pode ser mais um desfalque para o Flamengo, que não tem Ayrton Lucas, não tem o Alexandro, pode ter o Danilo como desfalque, o Wesley... Pode ser vendido a qualquer momento, então você só tem um lateral direito, um lateral e é direito, que é o Varelo. E tem um Vinha, né, que tá voltando. Que tá voltando, naturalmente. Né? Aí precisa de minutos também. Pois não tá controlado, né? Assim, não sei se o Vinha conseguiria, por exemplo, ser titular de cara, porque dá pro Felipe entrar ali também qualquer coisa? E uma coisa que o Flamengo sempre teve, a base, então vai ter que recorrer, cara. E o Felipe conhece, né? O Felipe conhece, que passou lá no 17, no 20, então ele precisa puxar lá da base alguns jogadores, porque agora é o momento da oportunidade desses meninos também. Então, Felipe, como conhecedor também da base, mudou algumas coisas lá dentro também, principalmente no Sub-20, chegou um treinador que é muito bom, Bruno Pivetti, trabalhei com ele no Goiás, sei o quanto que ele é estudioso do futebol. Então, não tem todos esses jogadores. O Flamengo montou um elenco muito forte, mas não tem esses jogadores, recorre a uma base que sempre foi muito forte. E ele sempre dá resposta, né? Ô, Jéssica, me fala um pouquinho do Saúl, cara. O que você entende que ele pode trazer de benefícios para o Flamengo, caso de fato seja contratado? Ele pelo Atlético de Madrid, também pelo Sevilha, né? Que é o clube que ele estava defendendo na última temporada, emprestado pelo Atlético. Ele já jogou de 5, ele já jogou de 8, ele já jogou um pouquinho mais para a ponta esquerda, então ele cumpre muitas valências aí que o Felipe pensa, né?
É o Flamengo tentando substituir o Gerson, né? E essa substituição não é fácil. É muito difícil você encontrar um jogador como o Gerson, que flutua no campo, que tem essa leitura do meio-campo para preencher o meio da maneira que o Felipe quer. O Saúl pode ser um jogador que ocupa diversas posições no campo, mas eu acho que ele é um pouquinho diferente do Gerson em características, inclusive um pouco abaixo em qualidade em relação ao Gerson. O Saúl ele se destaca bastante até 2021, depois de ter uma queda de rendimento. Então, é ver muito como ele encaixaria nesse Flamengo. Acho que é interessante o Flamengo olhar para o mercado europeu, mas é um jogador que chega com uma certa dúvida do que ele vai conseguir desempenhar aqui, porque ele não estava sendo titular. Pode ser interessante, mas mesmo com a vinda dele, na minha opinião, o Flamengo tem que continuar olhando para o mercado para posições no meio-campo, né? E provavelmente deve ir ao mercado também para a posição de lateral direito. Acho que deve ser uma posição que o Flamengo também vai contratar se o Wesley de fato for vendido. É até difícil, né? Eu estava tentando, enquanto a Letícia falava, eu estava tentando fazer um exercício aqui de pensar no mercado que teria de possibilidades de laterais direitos hoje, com características como a do Wesley, né? Porque lateral ele já tem, no caso, o Varela. É raro. É raro? É raro. O Wesley é um cavalo ofensivamente ali, né, cara? É muito forte. E evoluiu muito nos últimos anos, né? Assim, principalmente no último ano, assim, quando ele é convocado, quando ele tem mais presença, quando ele é um cara importante para o Flamengo, quando ele ganha projeção. E aí agora o Flamengo ele realmente tem um elenco muito forte. Mas nessa altura da temporada, depois de uma Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo também não tem o De La Cruz no centro do campo, não tem o Pulgar, a saída do Gerson. Ontem foi um Flamengo muito refém de Jorginho e Alan para armar seu jogo. A Arrascaeta participou pouco do jogo, era um craque, obviamente, mas participou pouco porque são jogadores talvez de características diferentes do Gerson e do Pulgar, que acham mais o Arrascaeta, se conectam mais com ele. Então, o Arrascaeta precisa disso, tocar bastante na bola, achar os atacantes. E aí você não tem um cara que do lado fazia a diferença para o Flamengo. Ele abriu o campo de uma maneira, dava uma largura no campo para o Flamengo e profundidade, porque ele é muito forte, muito rápido. E você vai olhar no mercado, não tem. Do mesmo perfil, da mesma maneira como joga, é muito difícil o Flamengo encontrar no mercado. Ou seja, o Flamengo tem um grande elenco, tem sim, para mim um dos melhores do futebol brasileiro, quiçá do sul-americano, futebol sul-americano. Mas, e aí? Hoje você precisa deles. Não tem por lesão, obviamente, alguns jogadores, outros saíram, que é o mercado normal, e aí você precisa achar eu só não acho mais rápido. Eu não sei se o Felipe Luiz espera um lado direito que apoie tanto como o Wesley apoia, porque tem uma diferença gritante entre o Wesley e o Varela, né? E o Wesley, ele é quase um ponta-direita, né? Tendo o lado esquerdo como mais construtor. Eu acho que o Felipe Luiz imagina um Flamengo, o futuro do Flamengo, com o lado esquerdo fazendo esse ponta, sendo agudo, e o lado direito construindo com o Varela. Eu acho que é isso que vai tender a fazer. É difícil ser com o Alexandre, né? Que não é tanto a característica dele ser tão incisivo ali ofensivamente, né? Mas aí tem o Ayrton Lucas, né? Que faz muito bem aquele lado. Me parece que o Felipe Luiz, quando ele tem que escolher as suas peças, ele prefere peças que pensem mais a partida do que só reajam na partida. E essa é a diferença entre o Varela e o Wesley. O Wesley, ele é o cara que reage. É explosão. Ele vai lá em cima, ele está lá em cima, ele está reagindo ao jogo. O Varela constrói a partida. Eu acho que essa linha defensiva, o Felipe me parece que ele tende a querer construtores por ali, porque do meio para frente o time é muito ofensivo. Para mim, o melhor Flamengo na temporada foi um jogo que até eu estava no Maracanã assistindo o jogo, Flamengo e Corinthians. É um Gerson pelo lado direito, puxando para dentro, dando profundidade com o Wesley, e aí um Arrascaeta, um Pedro, e do outro lado, se eu não me engano, era o Bruno Henrique. De lesão, o Bruno Henrique, e aí com Pulgar e De La Cruz por dentro. Esse, para mim, foi um dos melhores Flamengos, um Flamengo assim que eu vi. No papel é o melhor Flamengo. Era o melhor Flamengo, mas hoje você não tem o lado direito, porque esse movimento que o Gerson fazia de fora para dentro, abriu o corredor pro Wesley, o Flamengo botava 5 jogadores na última linha e é muito difícil defender. O Corinthians teve muita dificuldade, por isso que foi 4 o jogo. Sim. E aí o Felipe Luiz não teve mais esse time dentro de campo, muito pelas contusões do De La Cruz, nem na Copa do Mundo o Felipe Luiz teve a oportunidade de ter esse time, mas também tem a entrada do Jorginho, que para mim, como jogador, é melhor que o De La Cruz, mas tem a saída do Gerson. E aí, esse quebra-cabeça que ele vai ter que achar e talvez mudar a maneira do que ele pensa
do melhor Flamengo da temporada, ele já não tem, pelo menos o lado direito já não tem 2 jogadores. Então ele vai ter que se reinventar. Apesar do Luiz Araújo ter subido muito de produção. Fora isso, não tem também o Pulgar, que se machucou sério lá na Copa do Mundo e é desfalque pro Flamengo durante um bom tempo. Letícia.